2020 é um ano extremamente atípico e quase perdido para todo mundo. Mas a galera tinha que começar a se ajudar um pouco melhor para mais para frente a gente continuar tendo o futebol que a gente tinha. Porque se todo mundo falar não, dane-se o Santo André, eu quero meu jogador aqui em abril, que nem o Sport está fazendo, o cara vai matar o Santo André, ele vai ter problema financeiro lá em cima também, com certeza absoluta. Então, acho que é uma questão de todo mundo tentar trabalhar. A gente está vendo um momento de muita incerteza. Tudo que a gente está falando aqui é especulação, porque a gente não tem ideia de como vai ser o dia de amanhã. Nós somos Largados Futebol Clube, uma página voltada ao futebol do interior. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a dificuldade que o futebol do interior vai ter, né, nessa fase de quarentena e como que a gente pode tentar achar uma solução para tudo isso. Jogam o Paulista no primeiro semestre, pelo menos A1, A2, A3. Eles jogam de janeiro até abril. Aí, conforme a sua divisão nacional, você tem times do Paulista que jogam a Série B, você tem times que jogam a Série C, e times que jogam a Série D. Esses times conseguem ter um calendário mais comprido. Existem trabalhos para aumentar o calendário desses times menores, para eles terem mais espaço durante o ano. Como o estadual ele gera bastante visibilidade para esses times menores, principalmente do interior, começo do ano desses times ele é muito intenso. Eles contratam melhor, principalmente para os estaduais, e fazem normalmente contratos curtos com duração de janeiro até maio ou janeiro até abril. Os contratos eles batem justamente com a duração dos campeonatos estaduais. Isso acontece muito no interior. Os caras jogam em time pequeno, que tem contrato curto, que tem é a oportunidade da vida do cara. Uma das poucas chances que o cara tem de mostrar o futebol dele, mostrar que ele vale, que ele pode ir para outro lugar. Entendeu? E não é que o cara tá se matando por 20, 30, 500 mil reais. O cara está se matando por menos salário mínimo. O contrato curto ajuda nisso, mas não é o fator, acho que não é o fator principal para um time estar com uma estrutura, tá bem. E aí é o que a gente tem visto que tem dado maior polêmica, principalmente em relação ao Santo André, né, que é o time da moda, liderando o Campeonato Paulista hoje. Em relação ao caso Ronaldo, o Sport falou que não vai abrir mão de cumprir o contrato do Ronaldo. Os times não vão conseguir manter o nível de atuação que eles vinham mantendo, né? Caso a Federação Paulista deseje continuar o Campeonato Paulista quando a situação for normalizada, o Santo André ele vai precisar de uma grana para manter esses jogadores que tinham o final do contrato em abril. E se eles forem renovar, eles vão precisar de uma grana a mais para manter esses jogadores e, consequentemente, manter o nível de atuação. Não dá para ter uma previsão de calendário, de quais vão ser as datas que vão sobrar para cada campeonato e tal. Que o Santo André fale, minha realidade é tal, eu quero você aqui porque eu tenho um projeto que eu investi no começo do ano para ganhar esse campeonato ou para me classificar, ganhar a premiação de vice, de terceiro. A Bezinha é um campeonato longo. Começa em abril e termina lá para setembro, outubro. Então, assim, é difícil você cortar a Bezinha, você tirar a Bezinha do calendário quando muita gente depende disso. Porque a Bezinha é um campeonato que hoje é um campeonato de 40 times. A partir do ano que vem vão ser 2 campeonatos, né? A B1 e a B2. Então, esse ano vai ter rebaixamento. Então, cara, é difícil você simplesmente matar um campeonato de 40 times. Que são praticamente, tem algumas repetidas, mas são quase 40 cidades diferentes. Financeiramente vai ser difícil para todo mundo. E já é uma galera que já não tem condição financeira normalmente. Então, esse exemplo que eu dei do salário mínimo, isso é real. Tem time que não tem dinheiro para pagar salário para jogador. Muitos deles, os caras jogam por amor, por raça e por vontade de fazer aquilo. Eu acho que é inviável você matar a Bezinha. O time que disputa a Bezinha, muitas vezes ele tem que abrir mão de uma temporada, ficar licenciado uma temporada para retomar toda a sua realidade, as suas receitas. Demora muito tempo para retomar tudo o que você perdeu. A gente tem que ter, nesse momento, uma visão muito solidária de todas as partes, né? Óbvio que são situações assustadoramente diferentes, mas a gente pensou um caso extremo que já aconteceu no futebol brasileiro, que foi o caso do Chapecoense.
Em 2016, quando o avião da Chapecoense caiu, todo mundo tentou ajudar a Chapecoense. A grande diferença é que agora tá difícil para todo mundo. Então, todo mundo tem que ajudar todo mundo, senão, cara, a gente corre risco de ter time fechando porta, a gente corre risco de ter jogador largando a profissão. Quando rolou o negócio da Chapecoense, a Chapecoense ficou sem time, muito time emprestou jogador de base, emprestou um outro jogador, emprestou um cara. Então, podia rolar um movimento assim, os menores conseguirem pelo menos terminar o campeonato e conseguir pelo menos uma renda de TV, que no segundo semestre talvez tenha. Se você fala hoje, não, acabou, eu quero meu jogador aqui amanhã, cara, você fudeu o time, você vai fechar a porta do time. E isso está rolando em vários times. A gente viu uma entrevista da Tatiele, atual técnica da Ferroviária, que também é atual campeã brasileira com a Ferroviária. E a gente viu que lá a realidade é mais simples ainda, né? O valor que você gasta com um time feminino, ele é muito menor do que com o time masculino. Um contrato específico de 1 ano. Normalmente, até ano passado, não tinha nem carteira registrada, sem ter que pagar os benefícios, como 13º, férias e tudo mais, seguro-desemprego. Os times femininos, eles têm, até por conta dessa falta de recurso, né, que elas têm que achar apoio em algumas outras formas, né? Não vai ter partida, Borracha? Infelizmente, não. O policiamento não vai chegar, a arbitragem já deu por encerrada a partida, né? Felizmente, tá bom? Essa é a organização do nosso futebol para mulheres no Brasil. E a senhora CBF não tinha voo para amanhã, mandaram a gente num voo hoje. Nós chegamos no hotel e não tem vaga para nós. Hoje nós vamos dormir aqui na recepção do hotel. Esse é o respeito que as pessoas têm com o futebol feminino no Brasil. A gente estava assistindo essa entrevista da Tatiele e, inclusive, foi uma pergunta que a gente fez. Por que o futebol feminino do interior é tão forte? Que hoje você tem a Ferroviária, que é o único time bicampeão brasileiro, o Avaí, Kinderman, e você tem o São José. O São José de São José dos Campos é tricampeão da Libertadores e é campeão mundial. A Formiga jogando lá, é uma coisa surreal. Muitos desses times do interior, eles têm incentivos da prefeitura de projetos sociais. Então eles usam os times de futebol como projetos sociais. Trazer a pessoa para fazer um esporte, trazer a menina para jogar alguma coisa. Então muito disso está baseado nesses projetos sociais que as prefeituras das cidades têm. Óbvio que hoje você pega uma Ferroviária da vida que, junto com o Corinthians, é a maior potência do futebol feminino do Brasil, talvez não dependa mais tanto disso. Às vezes os times femininos têm esse suporte governamental. Junto com os projetos sociais das prefeituras, tem empresas também que apoiam, então eles têm essa, entre aspas, base, mas eu não sei quanto isso vai durar. E o quanto isso vai funcionar nos times grandes também, porque os times grandes não têm isso. Os times grandes, eles têm a grana deles e eles aplicam no futebol feminino. De verdade mesmo, só o Corinthians. E o Palmeiras mais agora e o Santos. Vai. Eu me questiono o que vai acontecer nesse momento que quase não tem grana para o masculino com o feminino. Eu tenho medo que o futebol feminino seja uma das primeiras pontas a serem, não cortadas efetivamente, mas que uma das primeiras pontas a ter corte de gastos. A Ferroviária não pode se dar o luxo de cortar o futebol feminino, porque o futebol feminino da Ferroviária é a pérola do time, que é quem ganha coisa lá hoje em dia. No momento, todos estão muito prejudicados. A realidade dos times menores, ela é muito mais crítica nesse momento, justamente pelo pensando no pós-Covid-19. Com isso, eu acho que até os funcionários, eles acabam tendo essa dificuldade maior, sendo os maiores prejudicados nisso também. Eu acho que é uma coisa temporária. Eu acho que daqui para frente, se tiver a consciência de todo mundo se ajudar, a gente consiga voltar ao normal. Só que se todo mundo for num cada um por si hoje, boa parte dos times vão ter que se licenciar porque não vão ter condição de fazer nada. É o ano que eles vão atrás de patrocínio, principalmente. O jeito deles montarem o time para a próxima temporada é começar a trabalhar e ir atrás de formas de receita. Porque a gente tem essas situações aqui de times, que essa camisa do 15 de Jaú, que você tem vários patrocínios, que todo mundo brinca, né? Fala, nossa, coisa horrível, um monte de patrocínio. Como é que ninguém sabe o que está por trás? Se não tem esse monte de patrocínio, o time não joga. Talvez ano que vem a gente tenha mais camisas, tipo essa do 15 de Jaú,
mais assim do que assim essa do Botafogo sem nada, sabe? Então é uma ponta de esperança, é um lado que pode ajudar muito, mas é um lado também que pode estar com a grana mais curta. Então talvez esse lado não consiga ajudar tanto quanto a gente espera. Tem que tentar contratar um jogador mais barato, pagar um salário mais apertado, ter uma equipe mais enxuta. Eu acho que isso vai acontecer bastante. A gente também bate na tecla aqui que a CBF e as federações deveriam também ajudar mais esses times, porque eu acho que agora é o momento mais do que nunca os times menores estão precisando de uma ajuda. Todas as tentativas de solução que a gente arranjou para o futebol brasileiro, a gente esbarrou em algum problema. Sempre vai ter algum problema. Não vai existir a solução perfeita para todo mundo. Alguém não vai gostar. É uma questão de entender como vai ser menos pior para todo mundo. Porque vai ser ruim para todo mundo. Ninguém vai ter vantagem em nada aqui. A gente pensou em manter os estaduais e fazer turno único. A gente pensou em acabar com o Paulista e fazer uma grande Copa Paulista. A gente pensou em encerrar a Copa do Brasil. A nossa preferência é pela permanência dos estaduais. E eu particularmente, eu não acho que seria de todo ruim um Campeonato Brasileiro de turno único. Os times vão deixar de receber, vão receber menos? Vão. Recebendo menos, eles vão salvar os outros. A gente está pensando em São Paulo, mas muito provavelmente o Nordeste talvez tenha um problema muito maior. Aí a gente até esbarra num outro problema, que é a classificação, tanto para a Copa do Brasil quanto para o Campeonato Brasileiro da Série D da próxima temporada. Porque os estaduais e regionais são os que dão vaga na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D. Ter uma classificação mais justa é essencial, senão vai ser chuva de recurso, de ações judiciais para tentar reverter isso. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, porque você tem Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, as 4 divisões do brasileiro, o Brasileiro Feminino, que tinha acabado de começar, o Paulista Feminino, que não começou ainda, você tem a Bezinha, que não começou ainda, tem a Libertadores Feminina também, você tem a Copa do Brasil sei lá o quê. Então você tem muita coisa para rolar. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, não vai ter como. E aí eu acho que uma coisa seria diminuir o calendário do brasileiro esse ano, só esse ano. Você diminui um pouco sua receita esse ano, para no ano que vem todo mundo poder voltar a jogar. A única conclusão que a gente chegou aqui é que o estadual deve ser mantido. É tudo que eu queria, alegria é dia de futebol. Vamos jogar de vaca cima, nossa torcida nunca para de cantar.